Uma sombra desceu sobre o cenário até pouco iluminado pelas vitórias aliadas. Ninguém sabe o que a Rússia Soviética e sua Organização Internacional Comunista pretendem fazer no futuro imediato. Uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Esta não é certamente a Europa libertada que lutamos para construir. Iniciamos a nossa atividade de hoje com trechos da fala do influente político britânico Winston Churchill quando visitou os Estados Unidos em 1946. A fala do ministro inglês toma partido dos interesses capitalistas em relação aos socialistas, refletindo os embates entre Estados Unidos e União Soviética no que constitui um tenso período da história mais recente, a Guerra Fria. As manifestações de enfrentamento entre as superpotências estadunidense e soviética começavam a se mostrar mais evidentes após a Segunda Guerra Mundial. Foi na Conferência de Yalta, realizada na Península da Crimeia, que, através das definições do presidente estadunidense Roosevelt e do líder soviético Stalin, com a coadjuvação do primeiro-ministro britânico Churchill, um novo modelo de ordem mundial se instaurou. Agora, o mundo se encontrava sobre uma disputa de influências ideológicas, sendo elas o modelo capitalista, sendo representado pelos Estados Unidos, e o modelo socialista, sendo representado pela União Soviética. E, para disseminar suas ideologias e, consequentemente, aumentar suas influências, mecanismos foram utilizados por ambos para conquistar novos territórios de influência. E, nesse sentido, os Estados Unidos adotou uma política externa denominada como Doutrina Truman, que, de acordo com sua formulação, orientava os Estados Unidos a impedir o avanço socialista no mundo, até mesmo chegando a intervir militarmente em regiões que fossem suscetíveis à conquista soviética. Com esse pensamento, criou um plano econômico conhecido como Plano Marshall. Com ele, investiu-se na recuperação dos países europeus que foram destruídos pela guerra. Claro, o interesse estadunidense objetivava a conquista de influência nessa região. Militarmente, fundou a OTAN como uma aliança político-militar com os países capitalistas. Como resposta, os soviéticos lançaram o programa Comecon como ajuda econômica. Pretendia fazer com que os países do leste europeu se tornassem dependentes deles economicamente. E militarmente, formou o Pacto de Varsóvia como uma aliança militar. Apesar do uso do termo guerra, não houve enfrentamento direto entre as superpotências em nenhum momento. Na verdade, os confrontos entre eles ocorriam através de enfrentamentos nas nações periféricas, nas quais as superpotências participavam indiretamente. Assim, havia representação de confrontos entre uma nação de ideologia capitalista contra outra de ideologia socialista. Dentre os conflitos que explodiram nesse período estão a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Ainda no continente asiático, também se insere a Revolução Chinesa, que se iniciou no início do século XX e que, na metade desse mesmo século, projetou a grande revolução cultural proletária, que buscava eliminar as características capitalistas da China e preservar o comunismo. Na Europa, a crise entre a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista resultou numa das maiores representações da Guerra Fria no continente, o Muro de Berlim, isolador de fronteiras e símbolo de tristeza para muitas famílias que foram impedidas de manter contato com seus familiares que estavam do outro lado. Já na América Latina, os Estados Unidos lideraram e apoiaram a instalação de ditaduras. Em Cuba, a base estadunidense se caracterizou pela corrupção e pela brutalidade. Tendo em vista essa situação, jovens revolucionários liderados por Fidel Castro tentaram derrubar o governo, mas não conseguiram, o que resultou na perda de seus companheiros. Exilado no México, ele encontrou com o argentino Ernesto Che Guevara, com o qual, junto com outros revolucionários, articularam novos ataques ao governo cubano e, aos poucos, foram conquistando vitórias junto a universitários e trabalhadores industriais. E no final da década de 1950, eles tomaram o poder,
no movimento que ficou conhecido como Revolução Cubana. Proclamado primeiro-ministro, Fidel realizou reforma agrária, combateu o analfabetismo, empresas foram nacionalizadas e o sistema de saúde cubano foi reformulado. Temendo esse acontecido, os Estados Unidos orquestraram golpes que atingiram a Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Chile, a Guatemala, o Peru, o Paraguai, a República Dominicana e o Uruguai. Na América Latina, os Estados Unidos financiaram e apoiaram ditaduras de viés conservador que, em sua maioria, era comandada por militares. No Brasil, a instalação da ditadura se deu com a não posse do presidente eleito João Goulart, o Jango. Os Estados Unidos rejeitavam Jango por ele não ver com bons olhos o lucro excessivo das multinacionais dos Estados Unidos aqui no Brasil, além dele ter sido a favor de reformas econômicas e ter sido apoiado pela esquerda. Para isso, eles convenceram os políticos brasileiros a favor de um golpe, uma vez que muitos deles foram eleitos com dinheiro dos Estados Unidos. O próprio embaixador estadunidense no Brasil apoiou essa articulação em torno do golpe ao presidente brasileiro. O legado da ditadura brasileira se expressa no pleno poder militar, restrição à liberdade de expressão, censura dos meios de comunicação, a pior desigualdade de renda da época, perseguição, aprisionamento, tortura e morte. E ainda hoje lidamos com a falta de punição aos torturadores, além de um negacionismo histórico presente sobre o período ditatorial. Durante a Guerra Fria, nos Estados Unidos, comunistas foram caçados. O Partido Comunista Americano foi tido como ilegal, e pessoas que eram acusadas de serem comunistas tiveram carreiras destruídas. Na União Soviética, também se perseguia aqueles que tinham um viés ideológico. Jornalistas foram presos e pessoas foram executadas. O período denominado Guerra Fria teve seu fim com a dissolução da União Soviética em 1991. Com isso, os Estados Unidos obtiveram sua hegemonia mundial e, consequentemente, o sistema capitalista foi estendido a praticamente todo o mundo, sendo assim consolidado uma nova ordem mundial pós-Guerra Fria. Após quase 30 anos do fim da União Soviética, um novo cenário próximo ao da Guerra Fria se mostra em construção, dessa vez entre a China e Estados Unidos, novamente dois polos opostos quanto ao modelo político, econômico e cultural. Numa próxima atividade, ainda vamos tratar sobre esse processo contemporâneo, o qual, desde já, é importante nos atentarmos como os Estados Unidos mantêm os discursos que validam esse sistema político-econômico exploratório que o beneficia e ver como esse discurso está presente em nosso país, além de dar atenção à abordagem chinesa quanto ao sistema que ela desenvolveu, tanto os aspectos falhos quanto os aspectos assertivos, além de nos aprofundar um pouco mais nos aspectos da história cubana e entender o que temos a aprender com a ilha quanto aos seus sistemas de educação, saúde e segurança. Espero que o áudio de hoje tenha auxiliado na compreensão da leitura dos materiais dados. Qualquer dúvida que tenha surgido sobre o assunto, me mande mensagem pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Responderei assim que possível. Até a próxima, pessoal!